destaque no Panorama CBN. Senador Jacques Wagner tenta se explicar depois de ser alvo de operação da PF por envolvimento com o escândalo do Banco Master. Procurador critica a suspensão imediata da lei da dosimetria. Encontro entre Estados Unidos e Irã, previsto para hoje na Suíça, é cancelado. Ofensiva aérea da Ucrânia fecha aeroportos de Moscou. Brasil enfrenta o Haiti após empate na estreia da Copa do Mundo. Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. O senador Jacques Wagner deve se reunir na semana que vem com o presidente Lula para dar explicações sobre as denúncias de envolvimento dele com o escândalo do Banco Master. O Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite sobre a operação da PF contra Jacques Wagner. Eu vou dar uma retomada aqui para ficar todo mundo na mesma página, tá? Bom, o senador foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero e pode perder o cargo de líder do governo no Senado. Existe uma expectativa, apesar de até agora ninguém do governo nem do PT ter se manifestado contra ele, né? O que a Polícia Federal diz é que o senador baiano recebeu como propina do banqueiro Daniel Vorcaro um apartamento de luxo de R$2,5 milhões em Salvador e repasses de R$3,5 milhões por meio de uma empresa gerida pela nora dele. E, além disso, o Master bancou regalias, como o uso de aeronaves particulares e até o ingresso para o camarote de um show da cantora Taylor Swift em Los Angeles, ao custo de R$63 mil. Nos endereços vinculados ao senador do PT, os agentes apreenderam $55 mil e 33 mil euros em dinheiro vivo, além de uma coleção de 13 relógios de luxo. Os valores equivalem a quase R$500 mil. O senador é suspeito de ter atuado a favor do Master na ampliação do crédito consignado, no aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos e no acompanhamento da tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília. Segundo a PF, o ponto de conexão de Jacques Wagner com o Master se dava por meio do ex-sócio de Daniel Vorcaro, o empresário baiano Augusto Lima, que também foi alvo da operação de ontem. Ele chegou a ser preso na primeira fase da Operação Compliance Zero e depois foi solto com tornozeleira eletrônica. Augusto Lima é dono do Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central em fevereiro. Bom, sobre o apartamento de luxo, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima, em novembro de 2024, o contato do gerente da construtora, dizendo o seguinte: a unidade é a 1702 e o preço R$2.450.000. Na mesma data, Augusto Lima realizou chamada de voz com Valério Marega Júnior. Ele é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro. Ele repassou os dados do corretor do empreendimento, da unidade e também o valor. Cerca de 6 meses depois, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima uma mensagem pedindo os dados pessoais do proprietário formal do imóvel para viabilizar a emissão dos documentos. No dia seguinte, o banqueiro encaminhou a Jacques o contato de Davi Daniel Monteiro, esse apontado pela investigação como outro operador ligado a Daniel Vorcaro. Agora, voltando ao presente, em entrevista à Band News, Jacques Wagner negou que tenha recebido propina e disse que o apartamento nunca foi dele. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele: você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim. Bom, agora o Jacques Wagner realmente está negando tudo. Ele disse que o dinheiro em espécie apreendido em endereços dele corresponde a diárias oficiais pagas pelo Senado. Não, repare, o dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente $70 mil. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então,
Eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Não é o que a Polícia Federal diz. A PF sustenta que os repasses de 3,5 milhões de reais para Jacques Wagner saíram de uma empresa dirigida por Andréia Lima Novaes, prima de Augusto Lima, e eles foram para a BN Financeira, ligada ao núcleo familiar do senador. Uma das sócias é Boni Toaldo Bonilha, esposa do enteado de Jacques Wagner, Eduardo Mendonça Sodré, que é secretário de Meio Ambiente do estado da Bahia. Os dois também foram alvo da operação de ontem. Segundo a investigação, Eduardo cobrava Augusto Lima sobre os pagamentos. Numa mensagem de setembro de 2025, Eduardo diz: "Amanhã vencem os boletos, e são altos." Em resposta, o banqueiro Augusto Lima disse que o cenário estava crítico e vinculou a dificuldade financeira ao insucesso da operação do Master com o BRB. Em outubro, a operação foi concluída com transferência de 3,5 milhões à BN Financeira. A PF investiga se, em troca dessas supostas vantagens, Jacques Wagner atuou em favor do Banco Master no Congresso. Segundo a investigação, o senador falava frequentemente com Augusto Lima sobre temas de interesse de Daniel Vorcaro, como a emenda Master, apresentada pelo senador Ciro Nogueira, essa que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. E eles também teriam conversado sobre um projeto que aumentava os limites do crédito consignado e a tentativa de venda do Master para o BRB. Agora, Jacques Wagner nega que tenha atuado em favor do Banco Master e diz, inclusive, que recebeu solidariedade do presidente Lula. Ele quer continuar na liderança do governo no Senado. O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Então, ele só ligou para dizer, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Bom, publicamente, os aliados estão do lado dele, de Jacques Wagner. O senador Rogério Correia, do PT, até defendeu o afastamento imediato do senador da liderança do governo, mas dizendo que é para ele se dedicar a esclarecer as suspeitas levantadas pela PF. Outros governistas, como o líder no Senado, Randolfo Rodrigues, e os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e José Guimarães, das Relações Institucionais, saíram em defesa do direito de explicação de Jacques Wagner. Eu tenho aqui uma relação institucional e profissional com o líder Jacques Wagner muito boa. Eu confio no Jacques Wagner e acho que ele vai ter oportunidade e espaço para se defender. Ele terá todo o direito e a nossa proteção para ele se explicar e dar a versão dele sobre esse fato. Só está sendo investigado porque não é no nosso governo. Nada no nosso governo foi debaixo do tapete. Não haverá nem criminalização, nem favorecimento a quem quer que seja, esteja onde estiver, em que posição política tiver. A polícia, neste governo, a Polícia Federal não é coagida. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também defendeu. Meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo, as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenada ou inocentada. Bom, o presidente Lula não deu nenhuma manifestação pública. A jornalista Natuzaneri, da Globo News, contou que Jacques Wagner teve a relação com o caso Master questionada por Lula antes da operação, tá? E aí fontes de dentro do governo, ouvidas por ela, estão dizendo que o presidente abordou o senador mais de uma vez, desde que teve início as suspeitas, desde que tiveram início, as suspeitas de que o PT da Bahia estava envolvido de alguma maneira com o caso Master. E Lula ouviu de Jacques que não havia nada. Bom, o bloco de oposição, claro, intensificou a ofensiva política, principalmente nas redes sociais,
tentando associar a operação da Polícia Federal ao governo. Vamos mudar de assunto? Eu te conto agora que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a suspensão da lei da dosimetria, aquela que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pela trama golpista. A norma penal aprovada pelo Congresso estabelece novos critérios que atenuam as punições por crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí, na manifestação encaminhada ao Supremo, a Procuradoria contesta os pedidos de liminar protocolados por partidos políticos de esquerda e pela Associação Brasileira de Imprensa. Paulo Gonet argumenta que a lei não individualiza beneficiários e que a modificação de regras penitenciárias faz parte das prerrogativas do Poder Legislativo. A nova lei em discussão permite a progressão de regime e a redução de penas para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, incluindo Jair Bolsonaro. Em maio, o ministro relator Alexandre de Moraes havia paralisado a eficácia do texto até a análise definitiva pelo plenário. A manifestação da Procuradoria-Geral da República agora diverge da linha adotada pela Advocacia-Geral da União, que defendeu a inconstitucionalidade das novas regras de suavização das penas. Com o envio do parecer da Procuradoria ao STF, o caso ganha condições técnicas de ser pautado para julgamento pelos magistrados. Notícia importante também, o Supremo Tribunal Federal anulou por unanimidade o julgamento que havia absolvido o empresário André de Camargo Aranha da acusação de estupro contra a promotora de eventos Mariana Ferrer. Os ministros concluíram que a dignidade e a honra da vítima foram violadas de forma reiterada durante a audiência que aconteceu na Justiça catarinense. Esse caso, conhecido como Caso Mari Ferrer, aconteceu em 2018, o crime, foi numa boate em Jurerê Internacional. O acusado foi absolvido por insuficiência de provas em primeira instância e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o recurso, manteve a sentença. No recurso, a vítima sustenta que na audiência em que prestou depoimento, ela foi tratada com sarcasmo, ironia, ofensas, humilhações e insinuações sexuais pelo advogado de defesa do acusado. E, segundo ela, o juiz, o promotor de justiça e o defensor público não fizeram nada para coibir a conduta do advogado. Bom, agora o plenário da Suprema Corte acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, determinando que o processo retorne à primeira instância do Judiciário catarinense para a realização de uma nova instrução. Nem que fosse ré, a pessoa deveria ser tratada com tamanho desrespeito. Nós aqui já anulamos em habeas corpus em relação a réus tratados com menos desrespeito do que a vítima. O que mostra o total despreparo desse advogado, a vergonha que deve ser para a família desse advogado, para a mãe desse advogado, e se tiver filhas, a vergonha que deve ser essa atitude profissional lamentável e criminosa. Necessária, essa fala de Alexandre de Moraes. E o Tribunal Superior também acolheu uma proposta da ministra Carmen Lúcia para que as audiências instrutórias de crimes de natureza sexual passem a ser obrigatoriamente gravadas em áudio e em vídeo. A condição da mulher, embora muito diferente de quando eu fui jovem, em que a gente tinha vergonha de contar, medo de contar para o namorado, para o parceiro, dentro de casa, que alguém teria investido contra a gente, porque a ideia de alguém da minha geração ou dos nossos pais era perguntar: e o que você fez? A saia estava mais curta? Isto não acabou. Era para ter acabado. Eu sou uma velha senhora de mais de 70 anos. Não acabou. Continua sendo assim. Com suas filhas, com suas irmãs, com suas noras. O número de mulheres que, sofrendo estupro, não denunciam é porque a gente tem vergonha. Isso aí. As próximas etapas do caso deverão ser obrigatoriamente conduzidas por um novo juiz e por outro membro do Ministério Público. A decisão fixou uma tese de repercussão geral que determina a nulidade de provas colhidas com desrespeito aos direitos fundamentais de vítimas de crimes sexuais em todo o país.
O entendimento invalida também todos os atos processuais posteriores e estabelece a apuração de responsabilidades disciplinares e civis dos agentes envolvidos. O juiz Davidson Herbert dos Reis, que é da terceira vara criminal de Presidente Venceslau, em São Paulo, aceitou a denúncia contra a influenciadora Deolane Bezerra e o chefe do primeiro comando da capital, Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola. E foi por lavagem de dinheiro e organização criminosa. 3 parentes de Marcola e um operador financeiro também viraram réus no processo. O juiz citou na decisão a movimentação irregular de 27 milhões de reais. Lembrando que o grupo foi alvo da Operação Vernix, no dia 21 de maio. Deolane está presa na penitenciária feminina de Tupi Paulista, enquanto Marcola cumpre pena desde 1999, atualmente na penitenciária de Brasília. Agora a previsão do tempo. E porque o inverno está chegando, né? Começa no próximo domingo, às 5h24 da manhã, no horário de Brasília. Mas os primeiros dias gelados da estação devem aparecer logo na virada desse fim de semana, principalmente em boa parte do centro-sul do país. De acordo com a Climatempo, a tendência para o inverno é de um frio concentrado no início da estação, com chuva acima da média no sul e pancadas fora de época no sudeste e no centro-oeste. Só no norte e no nordeste que o tempo deve ficar ainda seco e quente. Julho deve ser o mês mais rigoroso de frio. 2 fortes massas de ar frio, são esperadas para o período, uma no meio e outra no fim do mês. E são capazes de levar geada e temperaturas abaixo de zero ao sul e a algumas áreas do sudeste. Uma dessas investidas polares pode empurrar o ar frio até as regiões de Goiânia e Brasília, também norte de Minas Gerais e extremo sul da Bahia. A neve, rara, tem mais chance de aparecer nas serras gaúchas e catarinenses nos primeiros dias da estação e ao longo de julho. E uma forte massa de ar polar deve avançar pelo interior do país na próxima semana. Ela deve atingir o sul, partes do sudeste e do centro-oeste. Esse mesmo ar gelado deve provocar friagem em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Aí depois, a partir da segunda quinzena de agosto, as massas de ar polar perdem força e as temperaturas voltam a subir, muitas vezes acima da média histórica. Picos de calor são esperados para agosto no centro-oeste, no sudeste, norte e nordeste. O El Niño, que voltou a se formar oficialmente na primeira semana de junho, deve influenciar o comportamento do tempo, principalmente na segunda metade do inverno. Agora o noticiário internacional. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou que foi cancelada a cúpula presencial prevista para hoje, que selaria o início técnico do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. A Casa Branca anunciou o adiamento da comitiva do vice-presidente J.D. Vance, alegando complexidade logística e falta de finalização de detalhes das conversas. O governo do Irã também recuou e decidiu suspender o envio da delegação oficial ao resort alpino. Veículos de comunicação do Oriente Médio apontam que a decisão de Teherã ocorreu em protesto contra a manutenção dos bombardeios de Israel a alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Sim, Israel volta a desafiar o acordo de cessar-fogo firmado e Tel Aviv divulgou até um mapa que mostra a presença de tropas israelenses em território libanês. Segundo as Forças Armadas de Israel, a imagem retrata a chamada zona de segurança que o país pretende manter para proteger a região norte de ataques do grupo Hezbollah. E após o cancelamento da reunião, o preço do petróleo voltou a subir para a casa dos $80 o barril do tipo Brent, referência internacional. Apesar da suspensão da mesa diplomática na Europa, governos de Washington e Teherã reforçam publicamente que os termos do memorando de entendimento continuam válidos. No leste europeu, as Forças Armadas da Ucrânia lançaram uma das maiores ofensivas aéreas contra o território russo desde o início da guerra há mais de 4 anos. O bombardeio, coordenado com mais de 550 drones, atingiu a região de Moscou e outras províncias, deixando pelo menos 16 pessoas feridas.
O ataque de longa distância provocou o fechamento temporário dos 4 aeroportos da capital russa e atrasou centenas de voos comerciais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que a ação foi uma resposta à destruição de uma catedral histórica em Kiev. Unidades aéreas ucranianas bombardearam pela segunda vez em 3 dias a refinaria de petróleo responsável por abastecer mais de 1/3 do consumo de combustíveis de Moscou. O avanço da campanha logística contra a infraestrutura de energia forçou o governo da Rússia a recorrer à importação de gasolina. Relatórios de inteligência militar apontam que o exército da Ucrânia recuperou mais de 600 quilômetros quadrados de territórios ocupados desde o início desse ano. Agora vamos com futebol, com a Copa do Mundo. Chegou o dia do segundo jogo, hein? A seleção brasileira vai tentar hoje, nos Estados Unidos, a primeira vitória na Copa do Mundo. Às 9h30 da noite, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti, no Philadelphia Stadium. Todos os ingressos para a partida foram vendidos. Ancelotti não quis revelar a escalação, mas ele confirmou que sim, vai fazer mudanças pontuais na estrutura tática para corrigir os erros da estreia contra o Marrocos. Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança do... Pode ser de alguns jogadores que podem estar mais frescos que outros, mas não é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte não foi bom. Eu acho que temos a qualidade para fazê-lo e jogar um jogo entretenido, porque temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes. Então, o pensamento comum da equipe, podemos fazer melhor e temos que fazer melhor. Depois de uma entrevista exclusiva ao repórter da TV Globo, Carlos Gil, ele disse brincando primeiro, 4, 5 mudanças, e depois demonstrou que estava mesmo brincando, e Carlos Gil insistiu, 3, 2, e ele falou no final, não digo. Bom, mas uma das principais mudanças deve ser a volta de Danilo do Flamengo na lateral direita, no lugar de Roger Ibañez. No ataque, Matheus Cunha deve substituir Igor Thiago. Neymar continua no tratamento, tá tratando a lesão e nem viajou com a delegação para Filadélfia. A seleção do Haiti tenta somar o primeiro ponto na história do torneio após estrear com derrota por 1-0 para a Escócia. Hoje, às 7 da noite, a seleção escocesa enfrenta o Marrocos. E também jogam hoje Estados Unidos e Austrália às 4 da tarde. Na primeira rodada, o time americano goleou o Paraguai por 4-1, jogando bem. O México ontem venceu a Coreia do Sul por 1-0 e é a primeira seleção classificada para a segunda fase da Copa. A Suíça fez 4-1 na Bósnia, a África do Sul e República Tcheca empataram por 1-1 e o Canadá goleou o Catar por 6-0. Uma informação importante sobre clubes, né? O Vasco da Gama anunciou a saída do técnico Renato Gaúcho. Em nota divulgada pelo clube, o Cruz Maltino informou que a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. Depois de um bom começo de passagem, o time caiu de produção e foi para a pausa da Copa do Mundo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí tem um desgaste, né, com parte do elenco por declarações públicas de Renato, que também pesou para a saída do técnico. Quase encerrando, mas antes vamos para o nosso sextou musical. Primeiro com uma declaração de amor. Fui lá na caixinha de comentários do Spotify e encontrei uma mensagem do Newton Reis Jr., dizendo que não perde um episódio do Panorama, escuta o programa de manhã enquanto está na academia e o da noite durante o trabalho, que mora em Araxá, Minas Gerais, e que queria aproveitar, isso aqui que é legal, para mandar um beijo e um abraço pro amor da vida dele, que está fazendo aniversário. Aliás, fez, né, durante a semana. Ana Luísa, dizendo, eu te amo muito. Então vai aí, o Correio do Amor, do Newton para Ana Luísa. Se amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Bonito. A Dai tá dizendo que a semana dela só começa depois de ouvir a primeira edição e só termina depois de ouvir a última, né, aqui do Panorama. E ela pede
a música Jimmy, da Silvana Estrada, que é uma cantora e compositora mexicana de 29 anos que veio ao Brasil várias vezes e ela adora a Silvana. Dime si te vas o si te quedas, dime si es de veras esta vez, dime que vamos a hacer ahora, falsos simulacros en la piel, ¿cuál era la idea de aventarte sin deixar-te cair? Legal é saber o quanto que o Panolover é eclético, né? E a gente conhece aqui um monte de música e cantores diferentes. Leandro Gouveia me repassou aqui a mensagem da Elis, de Fortaleza, Ceará, que está pedindo uma música de 2 atrizes tailandesas, Faye Pariah e Aiton Price. Ela está dizendo que foi ao encontro delas em São Paulo e que elas fizeram uma série chamada Broken of Love e que teve muito sucesso. Ela não pôde ir ao encontro, mas gostaria de homenageá-las. A cantora tem milhões de seguidores. Valeu, Elis, por apresentar ela pra gente que não conhecia, né? Ah, e tem pedido também futebolístico. O Eduardo falou, toca aí Skank, bola na área, aproveita o clima de Copa. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Edu Araújo do Rio, valeu. Então vambora, torcendo pro Brasil, né? Corrente positiva. Tem que dar, hein, gente? Contra o Haiti tem que dar. Estamos me despedindo junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite para você sextar de vez com Leandro Gouveia. Um beijo, ótimo fim de semana, bom início de inverno. Tchau. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Brasil!